Você já pôde sentir a presença do Senhor? Aleluia. Ele se faz presente em nosso meio. Aleluia. Nós temos um Deus maravilhoso e Ele está aqui. Aleluia. Se você ainda não sentiu a presença do meigo nazareno, você agora pode fazer isso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está presente sobre nós, através de nós, e neste ambiente o Senhor está respondendo oração, está quebrando o laço, porque Ele é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Graça e paz seja dado a todos nessa noite, amém? Louvado seja Deus. Quero desde já louvar ao Senhor por tudo que Ele fez aqui. Que noite gloriosa. Aleluia. Quero convidar vocês que já estão em pés, que abram as vossas Bíblias em Isaías, capítulo de número 61. Enquanto você procura, eu quero aqui agradecer a Deus nessa noite mais uma vez por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda há de fazer em nosso meio. Quero agradecer ao pastor presidente desse trabalho lindo, ao vice, pastora Janaína, pastora Eliana e seu esposo. Que Deus abençoe vocês. Falando o nome deles, eu quero que toda a liderança se sinta representada, amém? Que o Senhor guarde o coração de vocês, que o Senhor venha guardar esse trabalho de uma forma grandiosa. Irmãos, isso é coisa do céu. Aleluia. Você não tem noção do que é isso aqui, irmãos. Porque se você tivesse noção da dimensão do que é esse ambiente, você já teria deixado o Senhor agir sobre a tua vida. Aleluia. Nós estamos debaixo de uma promessa e estamos debaixo de uma cobertura espiritual de dias. Você tem noção de que você adentrou num ambiente que tem pessoas que se levantou ao favor da sua vida e da sua casa? Então o Senhor já começou a trabalhar sobre as nossas vidas. Você crê assim? Aleluia. Deus abençoe grandiosamente todas as irmãs, todos os irmãos desse trabalho. Que o ano que vem seja muito, muito, muito melhor. Que a cada ano se aperfeiçoe tudo aquilo que o Senhor tem como promessa para esse trabalho, amém? Louvado seja Deus. Isaías, capítulo de número 61. Meu esposo não pôde vir, está trabalhando. Meu filho está um pouquinho doente, ficou em casa. E eu estou aqui, liberada pelos meus pastores, amém? Deus abençoe a igreja. Glória a Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Genilce. Nós somos ali da cidade de Itapeva, já faz 4 anos que estamos ali. Éramos da capital, em São Paulo, Cotia, para quem conhece. E o Senhor nos trouxe para cá para uma obra. E Ele disse, só vai. E nós obedecemos. Aleluia. Isaías 61 já foi lido nessa noite. Eu quero somente frisar o verso de número 3, amém? Isaías 61, verso 3. Eu vou ler na minha, que é um pouco diferente, mas vocês ficam observando, amém? Atentos ao telão, mas eu vou ler na minha, amém? A igreja está aqui? Oh glória, aleluia. Cadê as mulheres do pandeiro? Vocês não foram embora não, né? Aleluia, glória a Jesus. Diz assim: as boas novas da salvação. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor,
para a sua glória. Ainda o verso de número 4 diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Verso de número 7 diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele está presente aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos ver que esse tema escolhido para essa conferência vai abranger um contexto antes da gente chegar no capítulo escolhido. O contexto de Isaías, eu acredito que todos têm essa ciência. Ele é conhecido como um profeta messiânico. Ele é conhecido como um profeta que anuncia sobre o nascimento do menino Jesus. O profeta Isaías, em toda a história de profetas, é o que profetizou por um período mais longo. Então ele pôde ver, ouvir e participar de muitas coisas. O ministério do profeta, ele é considerado no Antigo Testamento um dos maiores profetas, pela maneira que Deus usava ele, pela maneira que o Senhor conduzia a vida desse profeta. Nós vamos ver que no capítulo 1, nós vamos enxergar de uma maneira expansiva os olhos do Senhor, entregando a ele uma visão daquilo que ele iria tratar. Deus, por sua vez, eu acho tão soberano a maneira do Senhor trabalhar, porque o Senhor já chega dizendo para ele acerca de como era o povo que o próprio Isaías ia confrontar através da mensagem de Deus. E Isaías agora, diante de tudo que o Senhor está relatando para ele, eu acredito que não teve opção de desistência alguma da parte dele. O Senhor vai trazer a visão de como o povo estava. O Senhor vai falar para Isaías que era um povo rebelde, era um povo de uma nação pecaminosa, era um povo que estava sendo conduzido pela iniquidade, era um povo de coração maligno, de filhos corruptos. Eles abandonaram ao Senhor, blasfemaram contra Deus, se voltaram contra o Senhor. Essa era a nação que Isaías iria confrontar naqueles dias. Por que eu estou dizendo isso? Para que você possa compreender o porquê do capítulo 61. Isaías agora é levado em visão e vem descortinando o Senhor toda a nação. Uma nação que era para adorar, uma nação que era para estar voltada para o Senhor, uma nação escolhida por Deus, retirada do cativeiro das mãos de Faraó, mas se corrompeu pelo caminho. Essa nação agora está na desobediência. O Senhor vai dizer no capítulo 1 do verso de número 5, que toda a cabeça daquele tempo estava doente, que não havia nenhum coração são, voltado ao Senhor. Ele continua no capítulo 1 dizendo acerca do culto que o Senhor estava dizendo que eles estavam condenados
diante daquilo que eles estavam apresentando ao Senhor. Explica para mim, irmã Genilce. Simples. O povo estava se juntando numa festa solene, era a festa da lua nova. Eles congregavam, entregavam sacrifícios e ofertas, entregavam seus louvores ao Senhor. Mas o Senhor havia respondido dizendo: Isaías, a oferta deles é vã, não está diante de mim. Eu abomino o culto deles, eu não quero o sacrifício deles. As festas onde eles se reúnem, eu não estou me agradando. As mãos que eles levantam me adorando, eu retiro os meus olhos deles, por conta da desobediência do povo, de se afastarem do Senhor. E o afastamento que vai trazer um grande prejuízo para o povo. Esse afastamento vai trazer algo que o povo não esperava. Esse afastamento vai trazer algo que o povo não estava aguardando. Você já imaginou? Um povo que era para receber do Senhor grandes bênçãos, um povo que era para estar se alegrando, um povo que era para receber do Senhor a maior promessa, que era para ser cuidado pelo Senhor. O Senhor vai dizer: me abandonaram, me deixaram. E outra, me deixaram e não foram para fora. Me deixaram, mas estão dentro, congregando, entregando os seus louvores, entregando os seus sacrifícios. Oh, irmã Genilce, você veio aqui para falar a respeito disso. Nós sofremos, entregamos o nosso jejum, como nós já ouvimos aqui, entregamos a nossa adoração, mas não foi todos, irmãos. É uma pequena parte que se envolveu, é uma pequena parte que se alançou, é uma pequena parte que se comoveu pela presença de Deus, é uma pequena parte, pastor presidente, que se preocupou, entrou nas madrugadas pelas almas, é uma pequena parte que desceu na casa do oleiro para dizer: Senhor, somos dependentes de Ti. Se a Tua presença não for manifestada, nada vai adiantar, Senhor. Não terá louvor bonito, não terá letra bonita, não terá ninguém ali, Senhor, que venha chamar a Tua atenção. Uma pequena parte jejua, uma pequena parte se doa. Não era para ser desse jeito, era para quando fosse anunciado conferência, era para a igreja viva, todas reunidas, não só reunidas hoje, mas reunidas no mundo espiritual. Era para ser um na casa de um, outro na casa do outro, outro orando pelo outro, outro clamando pelo outro. Irmãs que estão aqui, era para você no meio da semana ter se levantado em jejum, mas você deixou para a liderança, você deixou para o grupo de intercessão. Olha, Deus, Ele não precisa. Ora, Deus precisa que nós venhamos descer, não porque Ele depende de nós, nós somos fracos, mas quando nos reunimos com propósito, Ele vem derrubando barreira, Ele vem libertando os cativos, Ele vem salvando a nação, Ele vem entrando com providência, Ele vem quebrando tudo e dizendo: eu estou na frente, eu vou trabalhar e eu vou salvar. A preocupação é mínima, e isso chama a atenção de Deus, porque nós não estamos aqui reunidos simplesmente numa noite para dizer assim: Deus, que lindo, não tinha nada para fazer em casa. Deus, eu vou porque não tem outro lugar para ir. Deus, eu resolvi ir porque eu preciso que o Senhor faça algo. Mas o que você tem feito para o Senhor? O que a igreja que está hoje aqui tem feito para o Senhor? O que você tem feito para chamar a atenção do Senhor? Nós estamos reunidos num lugar, e eu não vou ousar perguntar quem é que trouxe um amigo, uma amiga que não conhece a Cristo. Aleluia. Porque todos nós temos um chamado, como Isaías.
Todos nós somos chamados para algo. E o Senhor quer a igreja viva. E igreja viva, irmãos, faz barulho. Eu não estou dizendo de barulho, de pé, de boca, só de glorificar, não. A igreja viva faz barulho na onde está o silêncio da morte. Ela chega e com ousadia e autoridade repreende a morte. A igreja que faz barulho para o Senhor, onde ela chega e tem alguém cativo, ela vai proclamar liberdade para ele, através da palavra de Deus, que é a maior profecia. Ei, irmão, Deus está falando conosco. O que você tem feito dentro do teu chamado? Isaías foi chamado para anunciar a um povo rebelde. E o Senhor, Ele é tão minucioso em chamar esse profeta. E Ele sabia como que era Isaías. E Isaías agora começa a anunciar o julgamento que via sobre aquele povo. Nós vamos ver no capítulo de número 3, Isaías trazendo o julgamento sobre as filhas de Sião. Sabe o que estava acontecendo ali? As mulheres estavam dando mais ênfase aos seus cabelos volumosos. Elas estavam dando mais ênfase aos seus enfeites, às suas roupas. Você veio aqui, irmã Genilson, para pregar uso e costume? De jeito nenhum. Estou pregando a palavra de Deus. Isaías vai confrontar e vai dizer para elas: haverá daqui um ano que vocês vão chorar amargamente, e vocês precisam descer na presença do Senhor. Então quer dizer que a gente não pode se cuidar? Pode, deve, desde que o Senhor seja o único e a primícia da nossa vida. Irmão, tem batalha que não dá tempo para ir no cabeleireiro, tem batalha que não dá tempo para passar na manicure, tem batalha que precisa de você de pé. Então, pelo amor de Deus, começa a entender o que o Senhor tem para a sua vida. Não é porque não deu tempo que o Senhor não vai te olhar. O Senhor está dizendo: eu preciso levantar mulheres saradas, curadas, mulheres que não se corrompem no sistema. O sistema tem empurrado, tem que ter perfeição de tudo, mas Ele está dizendo: perfeição não, porque eu sou o único que sou perfeito. Mas tem que ter uma mulher voltada para mim, mulher corajosa, que se não der tempo passar no salão, faz um coque mesmo. Mulher que se não der tempo passar para fazer a unha, vai sem unha feita mesmo. Mas vou guerrear pela minha família. Vou guerrear. Tem alguém doente? Não vou dormir, vou entrar nas madrugadas. E Isaías começa a confrontar, dizendo: voltem ao arrependimento. Vai vir julgamento por conta das vossas obras e do vosso coração. Ei, a casa está destruída e tem gente acordando 1h da tarde. O marido não está na presença de Deus e tem gente acordando 1h da tarde. O Senhor está dizendo: eu vou sacudir a minha igreja, para que a minha igreja esteja viva. Irmãos, não dá mais para você depender de terceiros, terceirizar as responsabilidades que você tem diante do Senhor. Como que é isso, irmã Genilce? Orem por mim. Vai lá, ora por mim. Vai na consagração, ora por mim. Tem círculo de oração, ore por mim. Vai para o monte, ora por mim, mulher. Aleluia. O Senhor está dizendo: eu preciso de um encontro com você. Eu quero um encontro contigo. Faz tempo que eu não ouço a tua voz clamando no teu quarto. E nessa noite eu vim de encontro contigo para mudar a tua história. Eu vim de encontro contigo porque eu quero algo novo. Eu vim de encontro contigo porque eu quero renovo na tua vida, na tua casa. Eu quero que você se levante, não que você dependa de terceiros para chegar até mim. Eu quero usar você nos dias de hoje. Eu quero te levantar para uma missão, e para isso eu preciso te revestir
ti. Como é que é? É só na oração comigo, é só na intimidade comigo. Então larga a mão daquilo que te prende e começa a ouvir a minha voz, obedecer aquilo que eu te mando. Ora, ora. Você tem despertado na madrugada e tem dito: Senhor, não consigo mais dormir, é insônia. E o Senhor me traz aqui nessa noite para dizer: não é insônia, sou eu te chamando, sou eu puxando o teu cobertor, sou eu te levantando, e você não ouve a minha voz e eu te chamo. Vem para minha presença, filha, deixa que tudo eu tomo conta, mas vem que eu quero te encher, vem que eu quero te renovar, vem que eu quero colocar minha armadura em ti. As mulheres no capítulo 3 estavam andando como se não houvesse o amanhã. Estavam cheias de si. O texto vai dizer: andavam cascavelando. Aleluia. Vocês conseguem compreender o que é isso? Chamando atenção para si, não para a palavra. Chamando atenção para si e não por aquilo que carregavam. Vai me dizer que é diferente nos dias de hoje. Aleluia. Andam nas praças cascavelando, e enquanto dentro de casa não consegue marchar, e eu chamo e eu falo, e nessa noite ele diz: ei, tira a atenção do que não está me agradando e começa a entrar na posição, porque através da tua vida eu quero mudar uma geração, mas não tem como agir através de você se você não se aprumar, diz o Senhor nessa noite. Andavam como se não tivesse o amanhã. E Isaías pregando, Isaías anunciando, Isaías alertando o povo. E nós vamos ver que não deram ouvido. Está sendo diferente nos dias de hoje. Se prega, 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 fala, fala. E olha que tem mensagem de todos os tipos. Você quer ver uma coisa? Quando o crente está triste hoje, não se conhece mais Mateus 6:6. Hoje quando o crente está triste, pastor, é lá, ó, YouTube. Mensagem para quem está angustiado, chove de mensagem. Mensagem para quem está triste, chove de mensagem. Para quem está oprimido, chove de mensagem. E o Senhor lá no quarto dizendo: vem que eu tenho uma mensagem nova, vem que eu tenho algo novo. Entra aqui que eu quero falar contigo. E não é pela voz de ninguém, sou eu mesmo querendo intimidade com você. Aleluia. Mas os soldados estão perecendo nessa guerra, estão perecendo dentro da batalha, porque não estão reconhecendo a voz de Deus. Aleluia. Nós podemos dizer que o livro de Isaías, ele é dividido em duas seções. Do 1 ao 39 nós vamos ver Isaías apertando o povo. No capítulo 6 nós vamos ver o encontro dele com o Senhor. Em visão. Através da visão o Senhor sela o chamado de Isaías. Vê que quem é profeta também precisa ter visão e ser chamado e ser selado. Não é porque estamos na frente ou porque nos deu a oportunidade de um microfone que somos melhor do que ninguém. Porque ele prega até o capítulo 6. Ai de vocês, ai de vocês, ai da mocidade, ai das irmãs, ai dos varões. Ele está na praça anunciando, mas quando chega no capítulo 6, ele vai dizer: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Irmãos, nunca que nós devemos entender que um chamado para alguém estar na presença de Deus vai requerer
de nós somente o necessário, o raso. Quanto mais chamado é, mais temos que descer na presença do Senhor. E o Senhor está dizendo: mas essa geração precisa entender que vocês estão trabalhando muito no raso. Vocês querem milagre, mas não descem em oração. Vocês querem ver eu agindo, mas não descem quando eu chamo. Irmãos, você pensa que milagre vai acontecer se você não clamar e não descer? Milagre vai acontecer quando nós descermos, quando nós estivermos na presença dele como ele quer que estejamos. Capítulo de número 9, nós vamos ver o profeta messiânico agora anunciando sobre o Cristo, o nascimento de Jesus. E nós podemos ver que agora, diante de tudo isso, em Lucas, quando o Senhor vai à sinagoga, ele mesmo testifica do profeta. É interessante porque do capítulo 1 ao 39 nós vamos ver tanta coisa acontecendo. Isaías expondo todos, expondo o pecado, Isaías confrontando, pedindo que voltem à obediência, pedindo que retornem aos sacrifícios que agrada a Deus. E quando passa do 40 ao 66, nós vamos ver agora um profeta anunciando consolo. E esse 61 vai falar acerca de o povo que já voltando do exílio, do cativo. Isaías agora anuncia um momento difícil, mas com uma palavra de consolo, de esperança, dizendo: olha, tudo passou, o cativeiro se foi, as percas também, mas tenham esperança, porque agora eu convido vocês a algo diferente. E é isso que nós vamos agora meditar. Ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos aquebrantados. Olha só, aquele que voltou do cativeiro aquebrantado, agora ele tem uma palavra de esperança para ele. E aí ele está dizendo acerca dele mesmo: o Senhor me ungiu para pregar boas novas. E o Senhor unge aquele que ele tem uma missão. Sabe que nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: ele não te trouxe aqui em vão. Ele não te trouxe a presença dele simplesmente para você sentar nessa cadeira e voltar da mesma forma que você chegou aqui. Ele te trouxe com uma palavra para dizer para você: eu te chamei, eu te ungi. E não foi para você ficar parado, foi para você se levantar. E a unção vem junto com um chamado e com uma missão. Qual é a missão, Genilce? É apregoar a palavra dele àqueles que estão aquebrantados, é fazer menção da palavra dele, é curar os enfermos, é colocar as mãos e proclamar liberdade aos cativos e libertar os que estão algemados. Ele vai dizer dele mesmo, o profeta falando: vocês viram, Deus falou, Deus cumpriu. A Babilônia veio, levou vocês cativos, vocês perderam a esperança lá dentro, mas olha Deus agora dizendo: só que agora é o Senhor, o mesmo que permitia a prisão e o cativo, o mesmo que permitiu as algemas. Sou aquele que liberta o meu povo. Está entendendo? Ele permite a dor, mas ele sara. Ele permite a enfermidade, mas ele cura. Ele permite no caminho algumas coisas saírem do controle da tua mão, mas ele diz: eu nunca perdi o controle de nada. Não confunda silêncio de Deus com abandono de Deus. Aleluia. E nós estamos diferentes? Não, porque o contexto de Isaías no capítulo 61 vai ser para quem voltou do exílio, para quem está amargurado, entristecido, quebrado, para quem só tem dor de lembranças. Estamos diferentes? Quanta gente entrou aqui da mesma forma, cativos, mas congregando.
Aleluia. Vocês estão entendendo, intercessores? Por quê? Vocês estão entendendo por que o Senhor está falando? Por que desse tema? Está dentro da minha presença, no mesmo ambiente que eu estou, mas não consegue se libertar das cinzas que foram jogadas do passado sobre a tua vida. Estamos enfrentando a adversidade do nosso tempo, precisando da intervenção de Deus, como aquele povo estava. E o profeta vem dizendo: é que o Espírito de Deus está sobre ele para orientar todo aquele povo no momento difícil. Você consegue compreender o porquê de uma liderança estar em oração, buscar jejum pela sua vida, está precisando de orientação para trazer uma palavra que venha orientar você no meio do caos? Aleluia. Compreende porque que muitas pessoas que estão na frente estão vencendo batalhas travadas? Compreende porque que muitas pessoas estão sobrecarregadas, e principalmente lideranças? Porque carrega o fardo de um povo que não quer mais buscar ao Senhor. Aleluia. Lembra de quando antigamente não precisava ninguém telefonar ou mandar mensagem? Tem como vir na minha casa, era irmãzinha, pastores e pastoras e igreja, que a gente orava. Quantas vezes eu me lembro, eu nova convertida, pastora Eliana entrava no quarto, chorava e dizia: Deus, envia socorro. Pastor presidente, não demorava muito, pastora Janaína, antes de amanhecer o dia, 5 horas da manhã, lá estava a irmã Vavá, a irmã Maria, com uma renca de irmãs, batendo na porta e dizendo: Deus falou conosco nessa noite, irmã Genilce, e viemos te ajudar na batalha, abre a porta para nós. Eu deixava elas entrar, irmãs, esperava o meu esposo sair para trabalhar, e orávamos mais de 2 horas de joelho. Às vezes eu não entendia, porque era o começo da fé. Eu pensava comigo: essas irmãs são tudo doidas, não deve ter nada para fazer em casa. Mas mal eu sabia que era Deus trabalhando e me forjando na oração. Quer milagre, vai ter que orar. Quer milagre, tem que sustentar aquilo que você precisa. Deus está te chamando. Eu quero despertar essa igreja de hoje, para que você ouça Deus na madrugada dizendo para você: vai na casa da irmã Fernanda, vai na casa da Maria, sem precisar ela ligar, sem precisar ela pedir socorro. Deus está falando nessa noite conosco. Ele está querendo uma igreja de pé. Aleluia. Mas hoje ninguém quer nem visita. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o que mais eu tenho escutado nos últimos dias é desse jeito aqui: você não pode deixar entrar na sua casa fulano, você também não pode deixar entrar ciclano, aparta de fulano, aparta de ciclano. Aí eu pensei comigo: ou eu sou uma pregadora doida da cabeça, ou eu não tenho juízo nenhum, porque eu estou indo bater de frente com uma geração de pregadores que manda tirar tanta gente da mesa. Mas aí quando eu entro na palavra do Senhor, pastor, eu vou ver o meu amado meigo Nazareno, há 6 dias antes de ser crucificado, sentado numa mesa com um Tomé que não acreditava nele, com um Judas que o iria trair daqui a pouquinho, com um Pedro que negaria ele daqui a pouquinho. Mas a gente não quer Tomé na nossa mesa, a gente não quer Judas na nossa mesa. Já pensou se o Judas de hoje, ele depender da minha e da tua misericórdia,
misericórdia. Amigo Espírito Santo, trabalhe em nós nessa noite. Não queremos ninguém na nossa mesa. Sabe por quê? Porque Tomé dá trabalho dizer para ele que Jesus existe, dizer para ele que ainda há um Senhor que ressuscita, dizer para ele que ainda há milagre na nossa geração. Dá trabalho dizer para Judas: desse jeito o Senhor não se agrada. Judas, para, se converte. Nós queremos um Davi na nossa mesa, porque é mais fácil tratar com um Davi que já tem cadeira. Elemancho, reparaçai. Não queremos tirar cinza de ninguém. Dá trabalho tirar cinza das pessoas. Aí escolhemos a dedo quem pôr na nossa mesa. Antigamente, irmãos, quantas vezes as irmãs me pegavam e diziam: vem, irmã Genilce, vem passar uma tarde comigo. Quando eu chegava lá, tinha bolo, tinha café, mas primeiro tinha oração. Elas diziam: Deus está trabalhando pelo que Ele tem na tua vida. Irmãs, isso era no meio da semana. Quando chegava na sexta-feira, irmãs do louvor, sabe o que eu fazia? Eu ia para as baladas. Um ano as irmãs me puxando, e um ano eu indo para fora, um ano elas intercedendo, e um ano eu correndo, um ano elas clamando, puxando para a mesa. Hoje o que a gente faz? A gente desiste de tirar as cinzas de alguém. Mas o chamado de Isaías não foi para ele mesmo. O chamado de Isaías foi para recolher a cinza de quem estava quebrantado, foi para recolher a cinza de quem estava enfermo, foi para recolher a cinza de quem estava esmiuçado pelo cativeiro na Babilônia. O Senhor está dizendo: quem é corajoso aqui? É interessante porque o próprio Jesus agora, depois de ressuscitado, vai a caminho de Emaús, pastor. Não vai diante dos 10 que se esconderam, não. Do João amado, não. Aquele que se inclinava no seu peito, não. Ressuscitou, foi para caminho de Emaús. E olha só que coisa linda, chega de mansinho em silêncio. Está achando que o silêncio é a ausência do Senhor? Você sabe quando a pessoa não consegue compreender que o silêncio o Senhor está? É quando ela acha que o Senhor só chega no barulho. Pentecoste, que Ele só chega no congresso, mas Ele chega de mansinho no silêncio. E vai acompanhando 2 homens. E os homens estão tristes, o texto diz, entristecido, mas o Senhor vai. E o Senhor vai dizer: o que é que vocês estão falando? Não reconhecem Ele. E os 2 ainda questionam: ué, você não estava lá e não sabe dos acontecimentos dos últimos dias? E o Senhor em silêncio, e ninguém o reconhece. Você sabe por quê? Coração entristecido andando junto não vai dar coisa boa. Tem que ter um corajoso para chegar no silêncio do triste e dizer: não é desse jeito que se anda. Aconteceu, aconteceu, feriu, feriu, está magoado, tá, mas há uma promessa. Há uma promessa. Para de se prostrar no meio do caminho. Ele está dizendo: eu estou caminhando, estou observando a tua voz, eu estou ouvindo o teu clamor, o teu gemido. Para de viver entristecido. Nessa noite é noite de milagre, é noite dele recolher a cinza e dizer: eu estou libertando aqueles que estão cativos, eu estou fazendo troca. Ao invés da cinza, eu estou colocando coroa de beleza. Elemaia sergue. Eu fico pensando na conversa daqueles 2. Já parou pelo menos 5 minutos? 5 minutos para conversar com alguém que está magoado, angustiado ou triste? Se você não tiver o Senhor na sua vida, o que vai acontecer? Você vai ser entrelaçado na conversa, e daqui a pouco você também já está: é verdade, é, Senhor, é verdade.
Oh, Jesus, é desse jeito mesmo. É verdade, isso aconteceu mesmo. Oh, menina, não é que você tem razão. Vamos desistir então de ensaiar do pandeiro, vamos. Ele é marasegue. Vamos desistir do louvor, vamos. Não está saindo nada bom, porque ela está triste. Aleluia, mas ele está tão pertinho. Ele está tão pertinho, dizendo: igreja minha, não se envolva dessa forma. Te levantei numa unção. Você sabe o que é unção? Que ele diz aqui no capítulo 61. Como que era ungido as pessoas? A unção caía sobre a cabeça de sacerdotes, reis ou príncipes, ungido para uma missão, para pregoar, para ensinar, para reinar. Se ele chamou e ungiu, tem uma missão, então cumpra a missão que lhe foi dada. Nessa noite ele está dizendo: olha, eu quero mudar o teu pranto. Eu não quero que você viva desse jeito angustiada. Eu não quero que você viva eu não quero que você viva em algemadas. Eu preciso que você se alegre. E o Senhor está dizendo nessa noite: aqueles dois entristecidos só foram reconhecer o Senhor quando o Senhor se faz que está indo para outro lado e entra na casa. Quando a convite deles o Senhor entra, o texto vai dizer que o Senhor senta-se com eles. E ao repartir do pão, eles reconhecem o Senhor. Alguns estudiosos vão dizer que por ele repartir o pão, eles conhecem. Mas quando a gente começa a estudar, nós vamos perceber que esses dois homens de Emaús nunca participaram de uma mesa de repartição de pão do Senhor. Era o Senhor e os discípulos. Era o Senhor e os discípulos. Então não tem como bater o martelo e dizer: eles reconheceram no repartir do pão. E aí eu perguntei para o Senhor numa madrugada, eu disse: Deus, como é isso? E sabe o que o Senhor me fez entender? Que todo judeu, quando ele era anfitrião de uma festa, de um ambiente, de um jantar, ele, por ser anfitrião, ele partia o pão para os seus convidados. E sabe o que o Senhor me disse? Quando ele entra, ele senta à mesa, pega o pão e partiu na casa daqueles homens. Ele está dizendo: eu agora sou o dono dessa casa. Sou o dono dessa casa. Vocês estão entendendo o que o Senhor está dizendo? Eu sou o dono dessa casa. Caminhou com tristeza, mas agora eu cheguei. E aonde eu chego, toda tristeza é convertida em alegria. Eu sou o dono, eu reparto o pão, eu te entrego. E quando ele faz isso, pastores, na mesma hora ele desaparece. Ele vai com os 10, não. Sabe onde ele vai? Agora ele vai procurar Pedro, Simão. Ele vai chegar até ele, aquele que negou ele 3 vezes. Está vendo por quê que nós não podemos espantar ninguém da nossa mesa? Está vendo por quê? Ele não foi com os 10 que estavam escondidos com medo da morte, mas ele foi lá: Simão, Simão, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Ora, o Senhor está falando para essa igreja nessa noite: se você me ama, atende o meu chamado, levanta a cabeça, sacode as cinzas e faz o meu querer diante daquilo que eu te dei. Aleluia. Para mim terminar, olha só, quando ele introduz esse verso de número 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Ele está aqui trazendo a lei de Levítico 25. Havia uma lei que quando dava 50 anos, o próprio Deus vinha para libertar os que estavam cativos, derrubar as algemas, entregar os que estavam presos de volta à sociedade e à sua família, perdoar as dívidas. Consegue compreender o que o Senhor está dizendo aqui? Dívidas pagas. Ele está dizendo: eu estou libertando. Você não entendeu, né?
É muita cinza de dívidas. É muitas prisões abertas hoje aqui. Muitos cativos Ele está soltando, porque estão endividados. E Ele está dizendo: o ano aceitável do Senhor, estou liberando uma palavra para você. Eu estou entrando nas finanças, porque nos nossos dias é tanta gente cativo nessa área, que não consegue adorar o Senhor. Ele está dizendo: eu estou dando liberdade para você caminhar, ser livre e abençoar aqueles a qual chegar próximo de você. É uma palavra de promessa, é uma profecia liberada. Aí Ele vai dizer: eu estou agora entrando e restaurando os quebrantados. Eu estou restaurando famílias que estão destruídas, sociedade que está do jeito que nós vemos aí fora, porque a igreja precisa estar de pé para ir lá fora e pregar essa palavra e retirar as cinzas que estão lá e trazer alívio àqueles que estão presos. Se coloque de pé. Você sabe o que o Senhor disse para mim? Orando por esse trabalho. Pastor, o Senhor me permite o grupo de louvor entrar aqui? Permite? Amém? O grupo de louvor que estava aqui, venham, me ajude aqui. O Senhor disse algo para mim, enquanto eu estava orando por esse trabalho. O Senhor disse assim: Genilce, diga às mulheres, porque é um trabalho de mulher, substituir as cinzas. Você sabe o que é isso? Ele está trocando aquilo que é triste, aquilo que um dia te trouxe dor. Mulheres que carregam cinzas do casamento, mulheres que não conseguem profetizar mais nada dentro de casa, devido às cinzas serem tantas, não consegue se mover mais. Cinzas do passado, cinzas da autoestima quebrada. Não consegue entregar um melhor para o Senhor porque se sente frustradas. Você pensa que esse tema é um tema para voar a cadeira? É um tema que o Senhor confronta a nossa alma. É um tema que o Senhor nos quer ver livre de prisões escondidas, de dores que foram feitas no passado, mas que hoje não dá para sentar à mesa com qualquer um para falar. Está difícil hoje. Mulheres sofrendo, oprimidas. Pessoas da igreja sofrendo, porque não encontram alguém para confiar. Porque se confia, no outro dia está no jornal da cidade. É uma geração que precisa ser curada, precisa retirar as cinzas que está oculta. Aleluia. Precisam entender que estão vulneráveis. Mas sabe como que o Senhor trabalha? Quando alguém entende e aceita que precisa ser curado. Eu orando por essa igreja e por esse trabalho, que aqui é uma igreja só quando a gente se reúne, o Senhor disse assim para mim: Genilce, diga para o meu exército tirar as armaduras. São soldados demais na batalha. Você sabe por quê? Porque a internet tem nos feito soldados perfeitos. Eu tenho que mostrar na foto que eu estou bem. Eu tenho que mostrar para todo mundo que eu estou sorrindo. Eu tenho que mostrar que eu estou num lugar bom.
Eu tenho que mostrar que a minha família é perfeita. Mas aí o Senhor disse: mas por trás de tudo isso, estão carregando dores de um cativeiro, que tem tirado o brilho do Espírito Santo. E o Senhor disse assim para mim: Genilce, não se apegue muito nessa noite à letra e o contexto, mas traga à minha igreja o que eu quero fazer com as cinzas que estão ocultas, que eles não têm mais coragem, porque toda vez que um soldado tira a armadura, ele está mostrando: ó, sou comum também. E tem dia que não dá para lutar. Ele é marasergui. Tem dia que eu vou precisar descer, e é o general que vai lutar por mim. Ele me disse: Genilce, diga à minha igreja que eu estou retirando as cinzas, mas também irei retirar a armadura, porque eu mesmo, general, irei tratar das feridas que estão escondidas nas cinzas. É cinza que não deixa quem pegou no pandeiro hoje aqui louvar dentro de casa. Mas nessa noite eu recolho a cinza do teu lar, abro as portas e estou entrando lá. E eu digo pra ti, quando tu chegar lá, eu já estarei te esperando. Então acalma o coração. Eu sabia que você não teria coragem pra falar. Eu já sabia que você guardaria essa dor e voltaria pro teu lar. Porque tirar as armaduras vai fazer alguém olhar para você e dizer: não é perfeito, não. Ele prega, ela prega, ele canta, ele está, mas nele há a imperfeição. Aí nós dizemos: é, amigo Jesus, em nós a perfeição não há, não há, não há. Só servimos um Deus perfeito. Aí o Senhor disse assim para mim: digam para tirar tudo, porque eu vou recolher as armaduras. Para quem nunca estudou sobre as armaduras de Efésios 6, Paulo, quando ele faz menção dessas armaduras, ele está olhando para um soldado, porque ele está preso e eles estão guardando ele ali. Aí ele escreve olhando para eles. Só que o que a gente não sabe é que a gente está no raso. A gente olha só aquelas palavras que Paulo diz. Mas esses tempos atrás eu fui estudar sobre as armaduras e já tem 4 meses e eu não consigo sair. E o Senhor disse assim para mim: ô Genilce, todo soldado que ele vai para a batalha, quando ele chega num determinado ponto que ele retorna, perdendo ou não uma guerra, as armaduras estão cheias de sangue, eles não têm tempo para lavar, estão grudados na armadura, em suas mãos, e eles recolhem tudo aquilo e colocam dentro de uma tenda. Eles jogam água? Não, eles colocam óleo, um óleo e uma especiaria especial. Eles lavam a armadura com óleo. Unção de Isaías 61.
descendo com óleo, descendo com óleo. Mas eles fazem isso escondido, pastoras, porque são soldados, e todas as vezes que se apresentam, tem que ser com as armaduras. Aí o Espírito Santo disse para mim: tem dia que não dá para pôr armadura, não dá. Tem dia que não dá para o soldado valente colocar, porque está sangrando muito, precisa tratar as feridas, e para isso tem que tirar a armadura. Mas como é que tira? Como é que vai ser sarado se tem vergonha de dizer: tô ferido, tô ferida, me socorre? Não pode confiar em ninguém, porque para se expor tem que ter coragem. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu cheguei aqui, eu sou médico dos médicos, eu estou arrancando a armadura, ainda que você não queira, só para te dizer que eu te amo. Eu te amo, e eu te amo, e eu te amo. E é por isso que hoje eu estou te tratando dessa forma, porque se depender de você, você não para de lutar. Nós temos na nossa mente que cristão tem que estar o tempo todo na batalha, e Ele está dizendo: não, eu sou o general. Tira a armadura aqui hoje, tira, porque enquanto você tira, eu trabalho. Nesse mesmo texto de 61, o próprio Deus vai dizer: estou cercando a cidade. Sabe o que é isso? Está dizendo: enquanto você tira a armadura, eu trato, eu curo, mas não deixo de proteger. Elebaraçai, retiro as cinzas do casamento hoje aqui. Retiro as cinzas que dói na alma. Oh, igreja, eu estou entrando no íntimo para te dizer que eu ouvi a tua oração, enxuguei as tuas lágrimas e estou derramando óleo da unção. Vai minando agora, Senhor, toda depressão sai agora. Aonde a cinza querem cobrir e tampar, mas nessa noite toda depressão, toda opressão vai saindo agora, vai batendo em retirada, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu te vi naquela madrugada, quando sem forças tu me dizias assim: é por amor a ti,
é por amor a ti. Entra na dimensão espiritual que está agora. Ele é baraçai, eu quero mandar. E vai dizendo para Ele aí: Senhor, eu sozinho não consigo, mas se o Senhor vir e pegar na minha mão, contigo eu vou lutar, contigo eu vou clamar, contigo eu vou orar. E o Espírito Santo diz: aquele que está fraco, como Joel diz, diga: eu sou forte. Erebinaia sergue. Ele disse que ia derramar algo diferente nessa noite, e eu creio no amigo Espírito Santo. Mas não é aquele diferente que a gente espera às vezes de banco voar, não. É de dentro para fora. É para curar mesmo. Não é uma cura momentânea, não, de curar hoje e amanhã voltar. Ele diz: eu estou entrando na mente, tirando as cinzas do passado de alguém. Estou libertando a tua mente hoje. Seja livre para me adorar, livre desse pecado que você cometeu, pois maior é o que desce sobre ti. Nessa noite, filho, eu estou aqui. Ele é maraçai, eu quero ser. Você que está com um lencinho na mão, isso. Você consegue ir atrás ali naquela moça de preto? Ela fez parte aqui do pandeiro. Ela está bem atrás de você. Ele disse que ia curar. Isso. Oh glória. Ele está curando. Se você der lugar, Ele vai agir. Espírito Santo, vem. Vem trabalhando, vem trazendo para o altar. Canta, 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 porque o Espírito Santo está trabalhando nessa noite. É dia de libertação. E Ele diz assim: vou eu agir sem deixar explicação. Ninguém precisa explicar algumas coisas a respeito do que acontece no íntimo. E quando Ele chega, Ele trabalha. Ele trabalha. Ele está trabalhando e entrando lá, me dará sair, quebrando as correntes que prende a tua voz e os teus pés, de caminhar, de pregar. E me que o segue, Ele diz: hoje eu coloco um louvor novo. E me assumir na segue. É louvor novo. É louvor novo. É louvor novo. Pastora Janaína, eu posso fazer algo aqui? Eu quero chamar à frente algumas irmãs. Você que precisa que o Senhor faça algo que tem que ser urgente. Deus, eu preciso. Nós não somos quem mandamos no Senhor, não. Mas quando nós clamamos, Ele ouve. Vem à frente. Aleluia. Milagre é coisa urgente e não dá para esperar. Irmãos, quando é coisa urgente tem que ser para hoje, não é para amanhã. Eu vivi algo urgente com o meu Senhor em uma UTI, com uma menina tendo convulsão na minha frente. 1, 2, 3, todos os aparelhos ligados, eu ouvi o aparelho ligado,
desligar. Aleluia. Quando alguém vai aqui na UTI, seja para orar, ou seja porque já passou com alguém, vai lembrar do que eu estou dizendo aqui. Você está na sala de UTI, está escrito lá bem grandão, pastor, silêncio. E a única coisa que você escuta é pi, 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 pi. O barulho dos aparelhos ligados. Eu escutei aquilo. Mas quando foi 6 horas da tarde, era o dia que eu tinha que reger as irmãs no campo de São Caetano. Aí eu disse para mim assim: Senhor, eu não vou poder estar lá. Meu esposo tinha ido, tinha visto a menina. Sabe o que o Senhor disse para mim? Quando ele ia se aproximando, o Senhor disse assim para mim: diga para ele voltar, colocar a melhor roupa que ele tem, vestir os meninos, que nós temos 4 filhos, põe a melhor roupa neles e ir para minha casa me adorar. Sabe o que eu pensei? Deus, como é que eu falo isso para o meu esposo? A filha dele está na UTI. Mas eu pedi graça ao Senhor que quando ele chegou, eu disse: Elias, Deus tem uma palavra para você. E ele falou: o quê? Eu disse: Deus falou para você voltar para casa, colocar a tua melhor roupa e ir para a ceia adorar a Ele. Colocar a melhor roupa que os meninos têm e adorar o Senhor. Deixa que eu fico com ela. Ele me abraçou, beijou ela, fez uma oração e saiu. Mas quando foi 6 horas da noite, eu lembrei: é dia de louvor, é dia de engrandecer. Sabe qual foi minha oração? Senhor, era para eu estar lá. Sabe qual foi a resposta do Senhor? Você não está lá, mas eu estou aqui. Irmão, eu só não tenho tamanho, mas quando eu ouvi a voz do meu Deus dizendo assim: eu estou aqui, eu pensei comigo: o Senhor está numa UTI. Aleluia. E eu comecei a louvar o meu Senhor. Eu esqueci da placa escrito silêncio. Mas às vezes a gente quer fazer barganha com o Senhor. E sabe o que eu fiz? Era o meu dia de reger. Eu me lembro que eu ia reger o hino de Jó. Aí eu quis pular a parte: Deus me deu, Deus tomou. Ah, eu não queria cantar essa não. Aí eu fui pro coro: a Ele a glória, aleluia, a Ele a glória. Vocês conseguem cantar só um pouquinho? Aleluia. A glória. A Ele a glória. Quem consegue louvar Ele? A Ele a glória. A Ele a glória. Se você não conseguiu até agora glorificar, glorifique Ele. Rende a Ele toda a glória, porque Ele merece. Ele merece, Ele merece. Ele merece. Aconteceu? A menina teve uma convulsão na minha frente, outra e outra. Eu tive que cessar o louvor. A equipe de médico veio rápido para socorrer. E eu vi ele chegando e fazendo tudo. E eu não entendo muito dessas coisas. Eu só escutei quando eles falaram: tira a mãe daqui. E eu falei: não deixa eu ficar, eu não vou atrapalhar. Mas eu ouvi no meio deles: não tem jeito, não tem jeito. E eu fui ouvindo pi, 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 puf. Acabou. Cessou.
enquanto eu escutei isso, eu vi que um dos médicos saiu do meio, veio em direção a mim e disse: mãezinha, o que nós podíamos fazer, nós já fizemos. Ah, gente, como glorifica a Deus nessa hora. Aí eu disse para mim mesma, eu falei: Senhor, o Senhor disse que estaria comigo aqui, não deixa eu te envergonhar aqui não, mas meu coração, Senhor, está partido. E eu disse para ele assim: doutor, eu posso me aproximar? Quando eu me aproximei, estava com os olhos abertos ainda, eu fechei os olhos dela, já gelada. Eles disseram um com o outro: dá um tempo para a mãe se despedir. Eu ouvi atrás de mim eles falando a hora, e na minha cabeça eu pensei: eu já assisti isso, é a hora do óbito. Abaixei a cabeça e disse: Deus, eu não sou nada, Senhor, sem a tua presença. Tu queres levar, leva. Só não deixa eu desviar, Senhor. Só não deixa eu sair da tua presença e nem a minha casa te abandonar. Mas eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo assim: Genilce, eu estou aqui. Irmãos, eu não estou contando história de internet, estou falando do meu testemunho. Aleluia. Naquela hora a única coisa que eu percebi foi: o Senhor está aqui, e se Ele está aqui, tem algo a ser realizado. Eu disse para Ele: Deus, o que o Senhor quer fazer? Se o Senhor quer levar, e seja o Senhor a tua vontade, só não deixa a minha casa desviar. Agora, se o Senhor tem propósito neste lugar, faça o teu querer, mas me dá ousadia e autoridade para entender que no ambiente que o Senhor está, o Senhor pode fazer a tua vontade, e a tua vontade vai prevalecer. Quando eu terminei de dizer isso, o Senhor disse para mim assim: Genilce, ore, ore, porque eu dizendo dentro de mim: Senhor, um dia eu entrei numa faculdade para fazer medicina, mas o Senhor me tirou de lá para pregar a tua palavra. Então Deus me ajuda, porque se eu soubesse algo, eu iria tentar de tudo pela vida da minha menina. Ah, gente, a gente quer ensinar Deus a trabalhar, não é? E o Senhor disse assim para mim: Genilce, você não sabe nada de medicina, e se soubesse também faria parte de todos que estão ali atrás. Mas tem uma área que eu te ensinei, lembra? Eu disse: lembro. O meu quarto, nas madrugadas, o Senhor estava. 6 meses antes Ele nos mandou descer a casa todinha em oração, todos os dias durante 6 meses, o mesmo horário, todo mundo em casa de joelhos. Era Ele agindo e eu não sabia, era Ele livrando e eu não entendia. É por isso que Ele diz: quando eu chamo é para dar vitória, quando eu chamo é para dar vitória. Olha aqui, escute. Eu preciso terminar e eu preciso entregar isso. Olha aqui. Naquela hora eu só disse para o Senhor: Deus, então eu vou orar naquilo que o Senhor me fez lembrar. E comecei, pedi licença para eles e comecei a oração. Eu me lembro que o início da minha oração foi: Senhor, não sei nada de medicina, mas tem uma área que eu sei estagiar, que é confiar no Senhor. E no meio da oração eu ouvi o Espírito Santo dizendo: diga para ela viver, Genilce. Diga para ela viver, Genilce. Diga para ela viver, Genilce. Eu pensei comigo: eu estou ficando doida. Mas eu me aproximei e já gelada, coloquei a mão no rosto, abaixei a minha cabeça e fui até o ouvido e disse: Rebeca, filha, não é a minha voz, é o Senhor mandando dizer para você: viva. Viva, Rebeca.
O Espírito Santo está mandando dizer: viva, viva, filha. É o Espírito Santo mandando dizer. Irmãos, quando eu terminei de dizer, eu escutei pi, 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 pi. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou trazendo vida aqui. Eu estou trazendo vida. Eu estou trazendo vida aqui. Estou recolhendo as cinzas e estou trazendo vida aqui. Todo mundo lá assustado, correram para cima, fizeram o que tinham de fazer. A equipe, o médico voltando, a menina voltou. Mas sempre tem que ter um no meio deles. Alguém sai, tenta me tirar, porque foi muito feio, irmãos. Eu tenho imagem como se fosse hoje. E quando voltou, um deles falou: mãezinha, é o seguinte, a gente nunca viu isso acontecendo, mas a gente sabe que pode acontecer. Aleluia. Só tem uma coisa, mãe. Olha para o relógio. Quando eu olhei, ele disse: quase 7 minutos sem oxigênio. Voltou a vida, voltou. Mas não vai andar, não vai falar, não vai comer. Se viver, vai vegetar. Ah, gente, eu só não tenho tamanho. Mas quando eu olhei, eu disse: quê? E ele ia trazer a vida para não completar a obra? Falei: doutor, me dá licença, tem mais uma oração. Me aproximei e disse: Rebeca, em nome de Jesus, vai levantar, vai comer, vai andar, vai falar. Elevar a sair. Aleluia. E comecei a profetizar. E no meio da oração, eu parei, olhei, eu disse: abre os olhos. Quando eu disse abre os olhos, ela abriu. E eu disse: você sabe quem eu sou? Você sabe quem você é? Ela olhou para mim e disse: credo, você é minha mãe. Eu sou a Rebeca, não é, mãe? Eu tô com fome, mãe, deixa eu levantar. Me dá alguma coisa para comer. Aleluia. Isso tem 5 anos. Olha a Rebeca aqui, viva para a glória dele. Então você que veio aqui, ele quem faz o milagre na tua história. Recolhe as cinzas e traz algo novo. Aleluia. Aí eu voltei a cantar. Vocês pensam que acabaram? A gente tem marca de chamados, irmãos. É por isso que eu digo: a unção que Isaías fala do capítulo 61 vem junto com o chamado, uma missão para pregoar a palavra, para libertar os cativos, de ter coragem de tirar cinzas daquele que está lotado de cinza. Eu vim para cá hoje, mas tem dias que eu não sei o que é dormir. Ficou com sequelas, irmãos. Um lado da cabeça queimou tudo. Não lê, não escreve. Missionária Gisele, né? E o Senhor disse assim para mim: não lê, não escreve, mas vou usá-la. Um dia de madrugada eu levanto, estando em Itapeva, para orar de madrugada. Quando eu vejo, tá ela na sala com a Bíblia na mão, dizendo: mãe, eu vim orar porque escutei a voz de alguém me chamando para orar. E eu disse: você está com a Bíblia? Ela disse: aqui está escrito isso, 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 isso. Deus está falando comigo. Ficou sequelas, mas o que é isso para o Senhor? Às vezes tem convulsão na madrugada e a gente tem que correr, mas eu não nego meu Senhor e não abandono. E você quer largar ele? Ah, irmãs, ele está te forjando
entender que o que você tem passado não é para ficar só em você, é para você continuar para a geração. Lembra do que nós lemos? Para passar de geração em geração. Aleluia. Tem vezes que a gente tem que correr para o hospital, mas quando eu chego lá, entrego nas mãos do Senhor, nas mãos do médico, e vou pregar nas salas ao redor. Leva sobre. Tem milagre acontecendo hoje aqui. Você pensou que ia sair da mesma forma? Não. Ele disse: eu tirei toda a armadura para te mostrar que eu ainda curo. Eu ainda curo. Louva, 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 louva. Pastora Janaína, vem. A Ele a glória. Vem. A Ele a glória. A Ele a glória. Seja dada glória ao Senhor. Seja dada glória ao Senhor. No meio dessa semana que ele disse: eu vou agir. Diga, minhas meninas, vou fazer algo novo. Ele é baraçai. Vocês estão vendo o porquê da intercessão de 21 dias? Porque se nós unimos a nossa força. Eu não liguei para ninguém, a pastora Eliana está aqui de prova, mas fui para o joelho dizendo: Senhor, desperta lá enquanto eu faço aqui. Não é competição, é unção derramada para caminhar. Ele é baraçai. Quando a gente entende, o céu ganha. Ele está agindo com milagre. A pastora Janaína vai orar por vocês. Sobre ela uma palavra de promessa. Feche os seus olhos.